Ok, pessoal, vamos continuar tratando do nosso Excel. Bem, uma outra forma da gente fazer, né? Da última vez a gente colocou aqui vendas anual e aí a gente mesclou. Mas uma coisa que, olha só, quando eu mesclo aqui essa célula, né? Fica aqui, a vendas anual ficou aqui no meio e tal, né? E aí isso aqui virou como se fosse uma célula só. E aí se eu quiser, por exemplo, se eu quisesse ser específico, né, eu quisesse pegar aqui a célula B1, aí não tem mais como fazer isso, né? Porque agora já tá mesclada essa célula que virou uma só. Então, uma outra maneira de eu fazer isso, eu vou apertar aqui de novo, tá selecionado, certo? Tá selecionado aqui a minha célula que virou de A1 até 1, como se fosse uma só, né? Tá mesclado. E aí, o que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui, eu vou apertar aqui de novo, de mesclar, e ele vai desfazer o que eu fiz. Desmesclou, digamos assim. Desfez a mesclagem. Uma outra maneira de eu fazer isso eu vim aqui, ó, vou selecionar, está escrito venda anual, vou clicar aqui, ó, selecionar e clicar e arrastar para o lado. Aí eu vou no meu teclado, vou apertar Ctrl número 1. Aí ele vai abrir essa janela aqui, ó. Olha, vou digitar bem aqui o que eu fiz. Peraí, deixa eu arredar esse cara aqui para baixo. Eu digitei no teclado Ctrl mais o número 1, tá? Eu digitei isso aqui no teclado, tá? Ó, eu selecionei o cara aqui e apertei Ctrl número 1. Aí apareceu essa janela. Aí eu vim aqui na aba alinhamento, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, onde está horizontal, vou colocar essa opção, centralizar seleção. Quando eu clicar aqui, ele vai centralizar o texto que está dentro daquela seleção que eu fiz. Então eu dei OK e pronto, ele centralizou já, tá? Aí agora eu tenho novamente as células aqui, ó, B1 à minha disposição e o texto está centralizado. Aí, ó, uma outra maneira que eu tenho que fazer, que eu posso aqui, é trabalhar o nome dessa coluna, desse gráfico, de acordo com o nome da minha tabela. Uma maneira de eu fazer isso, ó, é só vir aqui, ó, peraí, vou mais para cima aqui. Imagina que tivesse pronto, tá assim, tá do zero, né? Título do gráfico. Como é que eu faço como é que eu vou fazer o título do gráfico se eu vejo um título da minha tabela? Eu seleciono aqui, aqui o campo de texto, né? Título do gráfico. Aí eu vou aqui em cima, ó, coloco igual e aí escolho aqui a célula que vai ser o nome, né, do título do gráfico. Nesse caso aqui é o A1, lembra que só está centralizado aqui, né? Cliquei aqui, aí ele vai entender lá que vai pegar o conteúdo dessa célula aqui, que ele chamou de planilha 1, porque nós estamos na planilha 1, A1, que é essa célula aqui, né, A1. Beleza, aí eu vou dar Enter, pronto, aí agora já está de acordo com o título da tabela. Se eu vim aqui mudar, por exemplo, para vendas, quando eu fizer a mudança, ele já atualiza aqui, certo? Aí agora vamos fazer um exercício lá da nossa aula aqui. Vamos lá na parte do exercício aqui. Aqui esse exercício fala o seguinte: crie uma tabela com dados inteiros e aleatórios de vendas de um ano de duas montadoras. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui de novo a coluna mês, um total. Vamos colocar lá, eu coloquei aqui como exemplo Toyota e Honda, tá? Aí gerei aleatoriamente esses números aqui embaixo. Como se fossem as vendas de cada montadora naquele mês. Insira um gráfico mostrando a evolução de vendas da montadora, tá? Então, aí nesse caso aqui eu peço que seja um gráfico de dispersão, esse gráfico aqui, tá? E aí depois um gráfico setorial, um gráfico de pizza, mostrando a partição de cada montadora no mercado de veículo. Mostrar o percentual ao lado do rótulo da fatia. Então assim, ó, montou o gráfico de pizza e aí mostra o percentual aqui do lado da fatura. Beleza, vamos lá. Aí agora, vou clicar aqui, ó, nesse maisinho aqui embaixo, que vai criar uma nova planilha para mim, ó. Então eu ainda tenho aqui a planilha antiga, vou colocar aqui, chamar de aula, e aqui de exercício 1.
Aí beleza, vou colocar aqui o mês, né? Janeiro. Aí a partir de agora o Excel vai fazer para mim até dezembro. E aqui no final eu tenho o total. Total, pronto. Vou ajustar. Ok. Aqui é o nome da montadora. E aqui a outra montadora. Aí eu vou gerar os números aleatórios aqui, né? Lembra como é? Coloca aqui int. Aí chama a função aleatório. Vou dizer, é só fechar aqui, multiplicar, nesse caso aqui eu vou multiplicar por 20, para ele fazer de 0 até 20, intervalo aberto. Opa, faltou fechar lá. Pronto, fechei o parênteses, ele eliminou o erro. Aí agora eu vou arrastar para baixo aqui, ó. Outra coisa, se eu só der 2 cliques aqui, ó, meu mouse está marcado aqui, né, com a setinha de cruz. Quando eu der 2 cliques, o Excel vai fazer repetir esse conteúdo até aqui. Não, ele percebe até onde vai a minha tabela, né? Só que aqui no total não é isso que eu quero, então eu vou só apagar. Tá. Porque aqui no total tem que ser a soma, né? Então, igual. Uma outra maneira de a gente fazer isso, além de usar a função soma, seria selecionar esse cara aqui, né? Usar aqui a análise rápida. Aí eu viria bem aqui em totais e escolher a soma. Não é isso que a gente viu? Ó? Quando eu clico aqui soma, poderia ser a média, contagem, a percentual, e assim por diante. Vou colocar aqui soma. Pronto, fez a soma. Eu vou fazer agora aqui, usar a mesma fórmula para montador aqui do lado. Vou puxar para baixo. Pronto, gerou os números aleatórios. Vou fazer o cálculo aqui. Nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Vou usar a fórmula soma. Só para exemplificar novamente. Pronto, fez isso. Olha, eu quero que ele... Olha aqui, que é a mesma fórmula, tá? Só muda aqui o intervalo de células. Só que a formatação está diferente, né? Aqui está em negrito. Lembra que tem essa função aqui, pincel de formatação. Então eu vou clicar nele aqui e ele vai replicar para cá a formatação. Pronto. Pronto, já temos aqui a planilha montada. Aí eu tenho que calcular aqui o percentual, né? Porque ele quer aqui, ó, ser o gráfico setorial mostrando a partição de cada montadora no mercado de veículos. Mostrar o percentual ao lado do rótulo. Então eu tenho que ter o percentual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher esses 2 caras aqui. Selecionei. Vou aqui na análise rápida, venho aqui em totais e vou pedir para ele calcular aqui a porcentagem para mim. Pronto. Já está calculando. Interessante, ó, que aqui embaixo, ó, aqui no rodapé, ele me dá um resumo das coisas que estão acontecendo. Então eu selecionei esses 2 caras aqui, ele tem que dar 100%, né? Olha aqui a soma. A soma desses 2 aqui deu 100%. Tá? Aí ele faz a contagem, me deu a média de cada desses caras. Tá? Então, e aí, se vocês quiserem apertar o botão direito aqui nesse rodapé, ó, ele me dá um leque de opções aqui para eu marcar. Tá? No meu caso aqui tem um monte já marcado. Média, contagem, mínimo, máximo, contagem numérica. Então, vou deixar tudo habilitado aqui. Aí ele vai me mostrando aqui, ó, um resumo do que está acontecendo. Por exemplo, se eu selecionar todos esses caras aqui, ó, ele vai me dar a soma do 110, como a gente está vendo aqui. O mínimo é 2, o menor valor aqui é 2, o maior valor é 19. Se tu der uma olhada aqui, ele vai encontrar aqui 19. É isso. Beleza, agora vamos ao gráfico. A questão pede para inserir um gráfico mostrando a evolução de vendas das montadoras, gráfico de dispersão. Aí vamos lá, vamos escolher aqui, vamos fazer assim, vamos ver o que o Excel vai me dar de opção. Vou lá no menu inserir, vou aqui em gráficos recomendados, aqui ele me deu de dispersão, vou dar OK. Pronto, ele gerou dispersão, só que ele não gerou como eu queria, né? Eu queria que esse cara estivesse aqui em janeiro. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Selecionar dados, aí a gente vai dizer para ele, olha, Excel da Honda, OK, né? Ó, ele escolheu de Honda, esse cara aqui, ele disse que seria Toyota, na verdade não é isso que eu quero. Essa série aqui do X, na verdade são os meses, né? E aqui
o conteúdo da coluna da Honda. Ok, então deu ok. Aí agora eu vou adicionar mais uma, que é da outra montadora. O nome da série está aqui, cliquei nela. O valor dela, do X, vai ser esses caras aqui, que são os meses. E aqui no final, são os dados da montadora. Aqui, pronto, vou dar ok. Pronto, está feito. Vou dar ok mais uma vez. Tá aí, gráfico de dispersão de dados. Vou colocar aqui meses, né? A gente já pode formatar isso também. Vou lá de novo em design do gráfico, selecionar dados. Acho que já está selecionado, né? Ok. Vamos lá agora colocar aqui o título do gráfico. Vamos botar aqui versus mão das duas montadoras. Aí eu vou selecionar aqui, né? Vou lá apertar Ctrl 1. Vou pedir para centralizar a seleção. Mais uma vez selecionei aqui, né? Digitei o nome da tabela, selecionei. Apertei Ctrl 1. Arrastei aqui, né? Do A1 até o C1. Aí cliquei Ctrl 1. Aí vim aqui na aba alinhamento. Vim aqui, ó. Vim aqui, ó. Certinho. Né? Dá pra ver. Centralizar a seleção, vou dar ok, pronto, centralizou. Aí agora o título do gráfico eu quero que seja isso aqui. O que eu faço? Clico aqui em cima do título, nessa caixinha de texto, venho aqui em cima no painel na barra de fórmulas, coloco igual e clico na célula que é o título. Pronto, dando enter, troco, atualizo o título do gráfico. Aí eu vou incluir também aqui só que dos eixos aqui eu quero só esse. Aí esse cara aqui eu quero que seja só mês, igual mês. Pronto. É isso. Aí o que mais que agora eu tenho que fazer? Eu formatar aqui esse gráfico. Então eu vou lá em design do gráfico, eu vou escolher um outro modelo de gráfico que me agrade mais. Vou escolher esse aqui, que eu achei interessante que ele botou formas para representar, para diferenciar as duas montadoras. Então vou colocar aqui também uma legenda, aí já coloco aqui para mim, ó. O que é legal, quando eu coloco esse modelo de gráfico aí, ó, se vocês observarem, bem aqui tem uma sobreposição, né? O laranja está em cima do verde, do azul. Ele está no mês junho. Então se a gente ver aqui no mês de junho, a gente vê que tem 2,18. Então tem uma sobreposição. Aí esse cara aqui com umas formas diferentes, dá para perceber que tem uma atrás da outra, né? Tá, agora o que mais que a questão pede? Para a gente gerar o gráfico de pizza e botar a porcentagem. Então vamos lá. Vamos lá novamente. Nesse caso aqui é a porcentagem que ele quer, né? Então vou clicar aqui em cima, ó, e arrastar para o lado. Eu cliquei no Toyota, arrastei para o lado. Aí eu vou apertar Ctrl no meu teclado e clicar aqui nas porcentagens. Clicar aqui e arrastei para o lado. Pronto, fiz isso. Aí eu vou lá em inserir gráficos recomendados. Lembrando que eu poderia clicar aqui também, ó, pizza. Já que eu já quero um gráfico de pizza, eu poderia vir aqui direto. Ó, tá? Mas se eu vir aqui no recomendado, ele também sugeriu uma pizza. Então vou dar OK. O título do gráfico vou fazer a mesma coisa, né? Igual. Aqui Toyota versus Honda. Pronto. Opa. Escolhi o campo vazio. Igual. Aqui. Toyota versus Honda. Aí eu vou pedir para ele colocar aqui o rótulo. Ó, só que eu quero que ele coloque o rótulo para fora, né? Não aqui no centro. Eu quero que coloque nas bordas. Então eu posso vir aqui, ó. Aí eu escolho qual seria melhor. Vou colocar aqui externo, que é como a questão está pedindo. Pronto. Está feito. Um gráfico de pizza mostrando a participação de cada montadora do mercado
mostrando o percentual ao lado do rótulo da fatia. É isso. Aí, pessoal, vocês... Fica aqui as outras questões para vocês exercitarem, tá? Tem uma função, um x, então esse x vai ser só uma coluna que vai receber os valores, e aí vocês vão aplicar dentro dessa fórmula aqui, a mesma coisa a segunda questão, a terceira aqui, a quarta, a produção de vinho no Brasil é dada conforme a tabela abaixo. Elabora um gráfico que compara as vendas entre esses dois países nesses 4 trimestres. Então aí vocês vão exercitar gerar gráficos para comparar esses países. Considere os seguintes números, quinta questão, considere os seguintes números referentes às viagens reservadas aos seguintes locais. Tem aqui os locais. Elabora 3 gráficos apresentando lugares que tiveram crescimento, lugares que tiveram queda na procura do triênio, número de cada local do ano no ano de 2000. Número de cada local no ano de 2000. Então pronto, e tem mais uma lista também de exercícios lá no Cigar para que vocês possam exercitar. E aí na próxima aula a gente continua falando de Excel, tá? Então o assunto continua, essa foi uma introdução, uma visão geral da parte bem básica do Excel. Na próxima aula a gente continua. Até mais.